Querido aluno da Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo a esta sala de aula. É Escola Bíblica Dominical, é estudo da Palavra de Deus, é EBD em ação. Nós estaremos estudando a lição de número 11, que tem por tema a vitória sobre a morte. Jesus ressuscita Lázaro. Presta atenção nessa temática. Nós iremos começar a ler o texto e algo vai mudar no decorrer do nosso estudo. Nosso textuário diz: porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Por isso, precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos entender, saber as Escrituras. A verdade aplicada à ressurreição de Jesus Cristo é a segurança daquele que crê no Evangelho e o fundamento da esperança cristã. Objetivos dessa lição, que irá dar norte rumo ao professor, diz que compreender que a crucificação e a morte não venceram o Filho de Deus. O segundo objetivo é identificar as evidências da ressurreição do Filho de Deus e ressaltar que houve testemunhas da ressurreição do Filho de Deus. Texto de referência: João, capítulo 20, versos do 1 ao 8. Aqui nós precisamos atentar para fazermos uma observação. A morte e a ressurreição de Lázaro se encontra em João capítulo 11. João capítulo 20 fala a respeito da ressurreição de Jesus. Logo, há um equívoco nessa temática e nós estaremos corrigindo e falando do tema a vitória sobre a morte. Jesus ressuscitou. João capítulo 20. Faça essa correção aí na sua revista, na sua lição, porque a temática certa é a ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte. Oh, glória a Jesus. A nossa introdução diz que nesta lição veremos a trajetória do Filho de Deus desde a sua prisão, julgamento, crucificação e morte até a sua ressurreição. Esses acontecimentos já estavam previstos nas Escrituras e fazem parte do desenvolvimento do perfeito plano divino da redenção. Se você entrou aí e não é inscrito ainda neste canal, não deixe de se inscrever. Eu sou o Aguinaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, por isso eu coloquei EBD ADIRB, que é Assembleia de Deus da Rua Bahia. Nosso pastor é o pastor Amós Rubens. E vamos para a lição. Fica atento aí, pega seu lápis, sua caneta, seu marca-texto e vamos marcar essa lição. Já começa a fazer essa observação aqui, porque isso já vai te orientar a respeito da sua aula. Lembrando também que nós não somos uma aula, que nós somos uma sinopse. Nós estamos sempre relatando alguns pontos para que possa somar com o seu conteúdo. Se estes conteúdos têm agregado valores à sua aula, não deixe de deixar o seu comentário. E nem o seu like, se você não gostou, o seu dislike, concorda, discorda, acrescenta. É sala de aula. A prisão do Filho de Deus. Jesus foi preso no Getsêmani pelos servos judeus. O ministério de Jesus, por ele se opor ao sistema e trazer uma mensagem que era contrário a tudo aquilo que era ensinado na época, ele então começou a ser perseguido por causa da sua mensagem. Por isso ele ensinou aos seus discípulos que eles seriam bem-aventurados se fossem perseguidos por causa da mensagem, mas não seriam bem-aventurados se eles fossem perseguidos
por falhas na prática do cristianismo. Nós vamos ler um texto de Mateus capítulo 5, versículo 11. Ele traz o seguinte teor a respeito da perseguição por causa do evangelho. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Em contrapartida, olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, versos 15 e 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, que não venhamos a sofrer por motivos aonde a sociedade desconheça o nosso cristianismo. Mas sofrer como cristão, por causa do nome de Jesus, isto é louvável. O tópico 1, subtópico 1, diz que o Filho de Deus é julgado. E devido a esse testemunho de Jesus, ele é julgado, é levado ao Sinédrio. Como o Sinédrio precisava de ter o aval de Roma para poder condenar Jesus, então eles encaminham Jesus para Pilatos, que era o representante romano em Israel, que estava governando em Jerusalém. Todavia, Pilatos não vê crime algum em Jesus, ele manda então açoitá-lo e soltar Jesus. Mas o povo grita que Jesus deve ser crucificado, crucifica-o. O mesmo povo que há alguns dias anterior ao julgamento de Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho e eles forram a estrada com palmas e gritou: Hosana o que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O mesmo povo, dias depois, está gritando: crucificam. Já dizia Napoleão Bonaparte: a turba que te aplaude hoje é a mesma que te crucifica amanhã. Por isso, você não pode viver de aplausos. Você não pode depender de aplausos. O ministério de Jesus não foi um ministério onde ele precisava dos aplausos para exercer o seu chamado. Muito pelo contrário, ele nunca procurou ser aplaudido pelo povo. Ele tinha a mensagem de Deus e falava a mensagem de Deus, e em contrapartida ele era rechaçado, ele era maltratado pelos religiosos da época. Devido a isso, ele inicia o seu ministério e não escolhe nenhum dos religiosos para fazer parte da escola apostólica. Ele pega aqueles que estavam seguindo João, aqueles que estavam coletando impostos, trabalhando para Roma, e forja esses homens para que eles deem sequência à proposta de Deus para o mundo, que era pregar o evangelho. E o tópico 1, 2, então, Jesus será crucificado. A crucificação do Filho de Deus, mais cruel e desumano instrumento de morte da época, se transformou num símbolo do cristianismo, quando na cruz o Filho de Deus levou sobre si os nossos pecados. Na verdade, a cruz, ela é um símbolo de maldição, porque maldito é todo aquele que era pendurado no madeiro. Até o século IV a.C., a cruz não era tida como um símbolo da fé do cristianismo. Depois de Constantino, onde a igreja se paganizou e veio a Idade Média, e Constantino, antes da Batalha de Malvia, ele teve uma visão de escudo com cruzes, escrito: por esta cruz tu vencerás. Ele, então, venceu a batalha e a cruz passou, então, a ser meio que um amuleto de fé. Então, nós vamos entender que a origem da cruz usada pelo cristianismo após o século IV é pagã. O cristianismo em si, ele não vive de objetos, que se espiritualiza para poder termos um ponto de contato em relação a nossa fé.
Depois você dê uma estudada sobre isso com mais afinco, para que você possa ter um pouco mais de propriedade sobre o assunto, para nós não nos encaminharmos na mística de um evangelho onde os objetos cada vez mais tomam espaço do culto, da igreja, da adoração do povo de Deus. Tópico 1, subtópico 3, diz a morte do Filho de Deus. Embora inocente, Jesus tomou o lugar dos que mereciam pagar por seus delitos. Por amor à humanidade, o Pai enviou seu Filho ao mundo como ser humano para que tomasse sobre si as nossas misérias e dores. É a morte vicária. O que é a morte vicária? A morte substituta. Jesus nos substituiu. Quem merecia os açoites não era Jesus. Quem merecia a cruz não era Jesus. Quem merecia ser maltratado não era Jesus. Jesus estava sendo maltratado, Jesus estava sendo chicoteado, Jesus estava tomando aquela cruz que jamais fora dele. A cruz era nossa, os açoites eram nossos, os maltratos eram para nós, e ele estava tomando em nosso lugar. Então nós temos aí a morte do Filho de Deus, ele morreu em nosso lugar para nos dar vida. A morte dele fez com que nós vivêssemos novamente em relação a Deus e pudéssemos então ter essa vida com Deus, de modo que possamos falar com Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, ter comunhão com Deus, ouvir a Deus. O caminho foi aberto por meio de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 17, ele diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 15, do 17 ao 18. A base do cristianismo é a morte e a ressurreição de Cristo. Tópico 2, subtópico 1, o sepulcro vazio. Os discípulos amados fez questão de ressaltar que era madrugada e ainda escuro quando Maria Madalena notou que a pedra do sepulcro havia sido removida. Ora, essa pedra era uma pedra de aproximadamente 2 toneladas. Precisava de mais de 20 homens para conseguir empurrar e rolar essa pedra. Todavia, quando elas chegam no sepulcro, a pedra está rolada. Como relata Lucas, Maria Madalena chega no sepulcro e o sepulcro está aberto. Logo assustada, ela vai até João e Pedro e fala para João e para Pedro que o corpo de Jesus havia sido roubado. Mas o interessante desse texto é o interesse de Maria Madalena em procurar o corpo de Jesus logo cedo. Por que a pedra estava removida? Porque Jesus ressuscitou. Poderíamos sugerir para essa lição aquele hino Jesus ressuscitou, aleluia, porque tem tudo a ver com a lição e pelo momento contagiante e alegre que isso traz para nós. Então, para nós fazermos do momento um momento cada vez melhor e mais nobre, nós precisamos também encaixar os louvores dentro dessa temática. Um louvor de adoração, ou 2 louvores de adoração com o Cristo ressurreto, com o Cristo que ressuscitou e hoje habita aqui, dentro do nosso ser, na pessoa do Espírito Santo. É por isso que eu e você, é por isso que nós temos vida, porque Cristo ressuscitou. E Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A nossa fé não é vã, porque Cristo vive, e nós temos certeza disso. O 2:2 de João e Pedro chegam ao túmulo vazio. Após serem informados por Maria Madalena que o corpo do Senhor havia sido levado,
Pedro e João, ainda abatido pela morte do mestre, correm até o sepulcro. João é o primeiro a chegar, entretanto, não entra. Ele só se abaixa e vê os lençóis no chão. Pedro chega, entra logo no sepulcro e vê os lençóis caídos. Quando vê o sepulcro vazio, João crê que Jesus está vivo. O Filho de Deus não foi derrotado pela morte. Por isso que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Por quê? Porque Cristo ressuscitou e precisamos falar disso com entusiasmo, falar disso com vibração, falar disso com vida, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. O 2:3 diz: ressurreição de Jesus, o centro da mensagem cristã. Por ressurreição, o que nós entendemos? Nós temos o termo no grego e o termo no latim. O termo no grego é anastasis, que quer dizer levantar-se, erguer-se, ou seja, ao que está caído se erguer, se levantar. Por isso que nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado, a palavra morto aí é separado, e ele nos conecta novamente com Deus, ele nos ergue novamente com Deus. Todavia, essa expressão ressurreição no latim é ressurgere, de re, essa preposição que é novamente, de novo, e sugere, que é levantar-se, ficar de pé. Logo, ressurreição é voltar a viver, é voltar à vida. E nós temos no exemplo milagres de ressurreição. Ressurreição de Lázaro, ressurreição da filha de Jairo, ressurreição do filho da viúva de Naim. Essas ressurreições, elas são milagres. Do mesmo modo que alguém foi curado da vista, foi curado da paralisia, foi curado da surdez, que são milagres sobrenaturais, que Jesus fez, que Jesus operou, que os seus apóstolos também operaram e que posterior a eles também outros homens de Deus operaram. São milagres de ressurreição. E nós estamos falando de uma temática aqui da ressurreição de Jesus, que traz a ideia da ressurreição final dos santos. Possa ser que na sua aula alguém levante a pergunta: como você me explica Hebreus capítulo 9, 27? A todo homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Se Lázaro ressuscitou e morreu novamente. Bom, se a filha de Jairo ressuscitou e morreu novamente, nós vamos entender que aquelas manifestações de ressurreições são curas, são manifestações do poder de Deus. Assim como ele curava um doente, era cura também de alguém que havia morrido e havia ressurgido. Então, o seu corpo ainda não havia sido corrompido, apesar da morte física, ainda havia vida no corpo, pelo ato de não haver corrupção ainda do corpo, e por isso eles voltaram a morrer, e após essa morte, aí sim, eles estão aguardando a ressurreição do corpo. Nós estamos falando de uma morte que a todo homem está ordenada a morrer uma única vez, vindo depois de todo juízo, quando essa morte ela não foi atingida por um milagre. Então, o milagre era testemunho do poder de Deus. Depois eles voltaram a morrer e, é claro, agora estão aguardando o juízo de Deus. Só para nós entendermos isso, para ficar claro, para que nós não venhamos criar uma confusão dentro de sala de aula. Possa ser que surja essa interpelação e o professor precisa estar preparado para responder essa questão, porque se o professor não souber responder,
isso também vira uma tempestade no copo d'água na sala de aula. Todo homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Mas houve-se milagres de ressurreições. Dentre elas, tanto no ministério de Jesus, no Antigo Testamento, no ministério de Eliseu, no ministério apostólico e também depois. São manifestações como cura, como expulsação de demônio, como tantos milagres que ocorreram no ministério de Jesus e posterior ao seu ministério. Dúvida? Caso você não conseguiu entender, deixe o seu comentário. Caso você tenha entendido também, deixe o seu comentário, porque isso soma para a nossa aula. E eu já quero, inclusive, deixar os meus agradecimentos a você que tem sempre comentado aí nos nossos vídeos. O tópico 3 vai falar as testemunhas da ressurreição. Nós, por exemplo, não somos testemunhas oculares. Nós não vimos o Cristo ressuscitado fisicamente, mas pela fé e pela experiência pessoal que cada crente tem com Cristo, isso gera a certeza de que Cristo vive. E isso é um ato onde a razão não atua, mas a fé opera para que haja o milagre da conversão em nós, porque Cristo ressuscitou e nos deu o direito da vida eterna e de ressuscitarmos no último dia com Ele. Jesus, após ressurreto, aparece a várias pessoas, começando por aquela que foi cedo no sepulcro à procura de Jesus, que é Maria Madalena, no jardim, próximo ao túmulo, quando Jesus a mandou dizer aos discípulos sobre sua ressurreição. Maria teve a oportunidade de ouvir de Jesus que ele havia ressuscitado. Por que Maria teve essa oportunidade? Porque Maria se disponibilizou a ir ao túmulo pela manhã. Presta atenção que quem se disponibiliza a ir atrás de Jesus, quem se disponibiliza a ir buscar Jesus, quem se disponibiliza a procurar Jesus, ele também carrega experiências com Deus por essa disponibilidade de conhecer mais a Jesus. Por isso que tem pessoas que têm um conhecimento melhor de Jesus, maior de Jesus, experiência mais com Jesus do que a outra. Por quê? Por causa da disponibilidade de estar à procura de Jesus. Não é verdade? Esse é um contexto prático para a lição. O 3:1 diz: Jesus aparece a Maria Madalena, e após Pedro e João voltarem para casa, Maria Madalena ficou ali chorando junto ao sepulcro. Ainda chorosa, ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Embora estivesse conversando com Jesus, ela o não identificou. E pensando ser o jardineiro, perguntou onde ele havia posto o corpo do mestre. Logo que o reconheceu, ela exclamou: Rabone, que quer dizer mestre. Olha como que as experiências com Deus são adquiridas. São adquiridas por aqueles que se disponibilizam a ir à busca de Jesus. Hoje não mais a busca do corpo, mas a busca do Jesus ressurreto. Por meio da oração, por meio da palavra de Deus, por meio da consagração, por meio da vontade de conhecer mais Jesus. Então Jesus se manifesta a Maria. Por quê? Se eu procuro Jesus, é claro que ele irá se manifestar a mim. Ele mesmo disse que quem procura, encontra. Quem bate, a porta se abre. Então, se alguém procurou Jesus, encontrou. Foi o caso da experiência vivida por Maria Madalena. O 3:2, Jesus aparece a 10 dos 11 discípulos. Por quê? Tomé não estava presente no momento e Judas tinha saído para ceifar a sua vida. Então, após a sua ressurreição, Jesus, antes de subir ao céu, Jesus apareceu aos seus discípulos várias vezes num período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus.
E em certo domingo os discípulos estavam reunidos a portas fechadas, porque estavam com medo dos judeus. E nesse momento aí, Jesus lhes mostrou as mãos furadas e o lado ferido, e os discípulos ficaram muito felizes ao ver o Senhor ressurreto. Somente Tomé não estava ali. E os discípulos então foram contagiados, porque viu Cristo ressurreto. Porque Jesus mostra para eles que era Ele mesmo que havia ressuscitado. E Jesus aparece aos 11 discípulos. Agora Tomé, presente, Jesus volta a reaparecer para eles, trancafiados ali. E nessa aparição, Jesus censurou a descrença de Tomé, disse: Tomé, seja crente. Você não vê para crer, você crê para ver. Todavia, também, eu quero destacar aqui a curiosidade de Tomé, porque ele havia dito para ele: se eu não ver os sinais, eu não acredito. E muitas das vezes nós também temos esse mesmo misto de fé e crença como Tomé. E precisamos ver algo para acreditar. Para nós não crucificarmos Tomé e falar: Tomé, Tomé, quem não acredita é Tomé. Nós também possa ser, e já passamos por esse misto de fé e de incredulidade. Mas que a fé sempre sobrepuja a incredulidade e possamos sempre acreditar naquilo que Deus é capaz de fazer. Encerrando essa lição maravilhosa do Cristo que vive e que vive em nós, nós queremos concluir que é relevante tornar conhecido por todo ser humano o desenvolvimento do grande e perfeito plano divino da salvação pela prisão, sofrimento e morte na cruz e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo essa aula, eu quero ler Romanos capítulo 5, verso 17, que tem o seguinte teor: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus, o nosso Cristo. Deus abençoe a sua vida. É sempre uma alegria poder estar aqui compartilhando esse momento de aprendizagem com você. A minha oração é que o Espírito Santo te ilumine, abra sua mente, aqueça o seu coração e que você ferva na hora que estiver ministrando essa aula. Lembre-se, o preparo da lição é seu, mas a mensagem, ela vem do céu. Fica com Deus, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.